E aí, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é para você que é contador ou contadora e está se preparando para a prova da SFSEX. Independente do nível em que você esteja de preparação, iniciante ou avançado, esse vídeo aqui é para vocês, beleza? A análise do conteúdo programático e da bibliografia de ciências contábeis. Tá? Como sempre aqui, direto e reto ao que interessa, né? Aqui entrei na página da SFSEX, tá? A gente vem aqui, ó, em concurso de admissão. E aqui nessa parte tem todas as notícias, ó, dos últimos concursos, ó, desde 2016 até 2025, tá? Aí eu entro aqui na página de 2025 e vou lá na parte do conteúdo programático e bibliografia. Tranquilo? Que está aqui, ó. Relação de assuntos e bibliografia para o concurso de admissão. Aí tem aqui para o pessoal de saúde, né? Para os médicos. Aqui médicos regionalizados. E esse aqui, ó, quadro complementar, né? QC. E quadro de capelães militares. Beleza? Aí a gente clica aqui, vai abrir a página do concurso. Tem 145 páginas aqui, porque todas as áreas estão juntas aqui, né? E aí nós vamos lá para a área Ciências Contábeis. Tá lá, ó. Beleza? E aí os conteúdos, e aqui relação de assuntos. Então a primeira coisa aqui que vocês têm que ter em mente é a diferença, né, entre conteúdo programático e bibliografia, né? Tá? O conteúdo programático é isso aqui que vocês estão vendo, ó, relação de assuntos. Administração, aí vem planejamento, organização, direção e controle, tá? E o que é bibliografia? Bibliografia é aquilo que está lá no final, ó. Depois de todos os conteúdos programáticos, nós temos as bibliografias, né? As obras, né? Aqui o livro de auditoria do Almeida, né? Aqui, ó, estrutura e análise de balanços, Asaf Neto, o que mais? Portaria conjunta STN-SOF, portaria interministerial, tá? Constituição da República do Brasil, Lei Complementar 101, né? Então, cabe aí, né, antes da gente começar a trocar essa ideia, diferenciar, né? Então, entre conteúdo programático e bibliografia, beleza? E aí, começando aqui por administração, a gente tem aqui, ó, a letra A, planejamento, né? Todos os aspectos do planejamento. Depois a gente vem para a organização, letra B. E o que já vem na mente de vocês aí? Lá na nossa faculdade de Ciências Contábeis, nós temos uma disciplina chamada Introdução à Administração, que aborda exatamente isso, aquele ciclo, o PODC ou PDCA, né? Que é o planejamento, organização, direção e controle. Então é esse básico aqui de administração que é cobrado para nós na prova de Ciências Contábeis, tá? Natureza do planejamento, objetivos, planejamento estratégico e operacional, né? Os tipos de planejamento. E aí depois vem a organização, né? A natureza da organização, como que aquela organização funciona, né? O organograma, quais são os departamentos que tem, né? Tudo sobre a estrutura organizacional. É um assunto importante aí de administração. Depois vem a parte de direção, né? Como que a organização ela direciona os seus recursos, né? E quais são os recursos que uma organização tem? Recursos materiais, recursos humanos e recursos tecnológicos, né? Então, como que são direcionados esses recursos para que aquela empresa atinja seus objetivos. Isso aí é a direção. E depois, aqui na parte do controle, o controle ele avalia, né? Se tudo o que foi realizado de acordo com o planejamento. Mas aqui especificamente, o nosso conteúdo programático ele fala em controle interno.
tá? Então, o controle interno é uma coisa mais específica, né? Os sistemas de controle interno. Para que serve um sistema de controle interno? É para aumentar a possibilidade da administração atingir seus objetivos. Essa é a missão do controle interno, é uma ferramenta que agrega valor à gestão. Tranquilo? Então, basicamente, assim, toda atividade ela está sujeita a riscos. Riscos de que ocorram alguns eventos, tá? E esses eventos eles façam com que essa entidade, né, essa empresa não atinja os seus objetivos ou que tenha mais dificuldade em atingir seus objetivos. Tá? E o controle interno é a ferramenta que diminui, mitiga a possibilidade de ocorrência desses riscos, beleza? E aqui, dentro dessa parte do controle interno, geralmente tem caído duas questões, tá? As duas questões que geralmente caem sobre a administração têm caído nos últimos anos dentro dessa parte aqui do controle interno. Mais especificamente, Lei Geral de Proteção de Dados e controles internos segundo o comitê aqui do COSO. Tranquilo? Tá, segunda parte aqui, Administração Pública Federal. E aí já começa aqui com o Decreto-Lei 200, ó. Tá, o Decreto-Lei 200, o que é importante para nós dele é apenas isso aqui, ó. O Decreto-Lei 200 é um decreto enorme. Vocês não precisam ler todo ele. É só aquilo que trata disso aqui que eu selecionei, ó. Estrutura administrativa da Administração Pública Federal, que é dividida em administração pública direta e indireta. Aí depois vem a parte de licitações, né? Lei 14.133 e a Lei Complementar 123. A Lei 14.133 é a Lei de Licitações e Contratos, né? E a Lei Complementar 123 é o Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Tá? Por que ele está junto com licitações? Porque na Lei Complementar 123 estão previstos alguns privilégios em licitações para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Além disso, a VUNESP gosta muito de cobrar sobre a tributação, tá, das ME e das EPPs. Então lá na Lei Complementar 123 é importante a gente estar por dentro dos privilégios em licitações para as ME e as EPPs e sobre a tributação, em especial aí a tributação do Simples Nacional. Depois, princípios da administração pública, artigo 37 da Constituição, né, o famoso LIMP, definições dos serviços técnicos, isso aqui vai estar lá dentro da 14.133, né? E parceria público-privada, que tem uma lei específica que trata dela, né? Lei 11.079 de 2004. Tranquilo? Quantas questões tem caído de administração pública federal? Tem caído aí umas 3 ou 4 questões, beleza? Dividido aí uma em Decreto-Lei 200, umas 2 de licitações. Às vezes cai uma de princípios da administração, às vezes não cai. E parceria público-privada, quando cai uma questão. Beleza? E depois vem uma parte bem importante aí, né? Que cai muitas questões, que é a parte de orçamento. Aí começa desde o básico aqui, né? Visão geral do processo de alocação de recursos no Brasil. É claro que eu não vou passar aqui explicando cada tópico, eu vou explicar o básico aqui, né? Mas alguns eu vou me deter um pouco mais aqui, devido à importância até para introduzir o assunto do orçamento público, né? Então, a administração pública, o que ela faz? Ela arrecada recursos da população, né? Dos contribuintes, que somos nós, para poder financiar suas políticas públicas, né? Para fazer suas obras, para pagar o salário dos funcionários, para colocar as escolas em funcionamento, tá? E bem como todos os demais entes públicos, tá? E é por meio do orçamento público que ocorre a arrecadação de recursos e o planejamento de como esses recursos aí serão utilizados, tá? E aí para
a elaboração e a execução do orçamento, nós temos aí vários normativos, tá? E aí começamos aqui, ó, princípios orçamentários, existem princípios, né, funções do orçamento, princípios orçamentários constitucionais, aqueles que estão explícitos na Constituição. Depois vem aqui a classificação do orçamento, onde é importante a gente saber os tipos de orçamento. E aí já vem aqui depois a lei de responsabilidade fiscal, né? Lei Complementar 101, que trata, né, sobre a responsabilidade na gestão fiscal. Então, como ela trata desse tema aí, logicamente ela normatiza diversos assuntos aí sobre orçamento, né? Tá? Aqui, ó, vários tópicos, ó, da LRF, ó, né? Porque a LRF, ela estabelece limites de gastos, basicamente isso, né? É a lei de responsabilidade na gestão fiscal. Como que ela estabelece essa previsão da responsabilidade na gestão fiscal? Por meio, principalmente, do estabelecimento de limites. Limites de gasto com pessoal, né? Limites de despesa com pessoal, limites de contratação de operações de crédito, concessões de garantia, tá? Renúncia fiscal, né? E dentre outros aí. Tá? Importantíssimo aí a LRF na parte orçamentária. E aqui a 4320, né? A Lei 4320, que é lá do ano de 1964, é o carro-chefe aí da parte orçamentária na nossa disciplina de orçamento público. Tá? Ela é uma lei de direito financeiro. Tá? É uma lei ordinária que foi recebida pela Constituição de 88 com status aí de lei complementar, tá? Porque está previsto lá na lei, na Constituição, né, que uma lei complementar vai tratar sobre orçamento e finanças públicas. E ela foi já recebida, né, como essa lei aí é a 4320, tá? E aqui trata tudo sobre orçamento aqui, a normatização, ó. Vários tópicos aqui da 4320, por exemplo, aqui, ó, créditos orçamentários e adicionais, remanejamento, transposições e transferências de crédito, programação e execução financeira, ó, receitas públicas, despesas públicas. Realmente aí é uma lei que cai, né? Todas as leis aí a VUNESP cobra literalmente quando ela aborda alguma lei, né? E a 4320 não é diferente disso. 4320 LRF e MCASP, isso aí a gente tem que estar sabendo tudo, tá? Porque a nossa prova exige uma quantidade de acertos lá em cima, né? Então a gente tem que estar sabendo tudo aí desses três normativos. Tá? Sabendo tudo desses três normativos já vai garantir aí que você vai acertar mais da metade da prova, pelo menos. Tranquilo? Ó, a concessão de diárias e passagens. Aí aqui, ó, a Constituição de 88, né? Então, principalmente lá do artigo 163 a 169, que trata da parte orçamentária. E lá no artigo 70 ao 75 também é importante, porque lá trata sobre controle, né? Missões do Tribunal de Contas, tá? Importante lá, essa parte. E depois a gente já entra aqui em contabilidade pública, né? Conceitos, divisão, campo de aplicação, tá? Contabilidade pública, qual vai ser a fonte principal de estudo? Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e as NBC-TSP, né? Normas brasileiras técnicas do setor público, tá? Começando ali pela NBC-TSP 00 até a 34 lá. A 00 é a estrutura conceitual básica da contabilidade pública e a 34 é sobre o sistema de custos, né? O sistema de custos do governo federal. Tranquilo? E aqui ele fala novamente, ó, 4320 e LRF, tá? Além disso, o decreto 93872, que também é importantíssimo aí para seu estudo. Tranquilo? Regimes contábeis aqui, ó, contabilidade pura daí, né? Depois, gestões organizacionais,
da Contabilidade Pública, papéis da STN, aqui a Lei 180, Lei 10.180. A Lei 10.180 é muito importante, é mais uma que tem que estar na massa do sangue aí para vocês, porque ela trata dos 4 sistemas aí que são importantíssimos no âmbito da área de finanças públicas e administração pública, né? Sistema de administração financeira, de administração e orçamento, perdão, sistema de planejamento e orçamento federal, sistema de administração financeira, sistema de contabilidade federal e sistema de controle interno federal. São os 4 sistemas aí disciplinados pela Lei 10.180. Aí vai trazer quais são as missões de cada sistema, qual a estrutura, quais órgãos que integram o sistema e quais as atividades que cada um desses órgãos aí deve desempenhar no âmbito das finanças públicas, beleza? Aqui as normas, né, como eu já falei, as NBCASP, né, ou as NBC-TSP, Manual de Contabilidade, Patrimônio da Administração Pública, Escrituração Contábil, importantíssimo. A prova tem cobrado muitos lançamentos contábeis e a gente tem que estar ligado nisso aí. Os principais lançamentos contábeis estão lá no MCASP, tá? Então, livro de cabeceira aí para vocês que querem passar no QCO aí para Ciências Contábeis, MCASP, LRF 4320, Decreto 93872, Lei 10.180, Decreto-Lei 200, que nós vimos lá em cima, em Administração Pública, controles internos perante o COSO, beleza? Então, aqui, ó, esse exercício aqui que eu estou fazendo de ler os tópicos e lembrar onde eu encontro cada assunto, vocês têm que fazer isso aí periodicamente, esse exercício aí. Por que que eu lembro assim de tudo? Porque eu estudei 6 anos para a prova, né? Durante 3 anos eu praticamente respirava esse conteúdo programático aí para conseguir chegar num nível de aprovação aí no concurso. Beleza? E aí vocês têm que adquirir essa experiência aí também e, né, tô aqui compartilhando o conhecimento que eu adquiri durante esses anos aí da preparação, compartilhando com vocês aí esse conhecimento. Contabilização dos principais fatos contábeis, demonstrações contábeis, importantíssimo, né? A nossa prova aí, a nossa banca, ela cobra de vez em quando aí, ela retira um quadro lá do MCASP, coloca ali numa questão e aí retira lá o nome do quadro e pergunta: esse quadro aqui, o nome dele é o quadro tal, ele faz parte de qual demonstração contábil? Aí tem lá nas alternativas, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, DVP, DFC, e aí você tem que saber lá a composição de cada demonstração contábil para poder desenrolar isso aí. Ou às vezes, né, pode até pedir, entregar alguns dados lá e pedir para calcular o resultado financeiro, resultado patrimonial, tá? Quanto que é o ativo circulante, pode acontecer isso aí, beleza? Relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, tá lá na LRF, CIAF aqui, uma parte básica de CIAF, restos a pagar, dívida pública, dívida ativa, tomada e prestação de contas, estrutura da contabilidade pública, né, plano de contas, tabela de eventos, importantíssimo isso aqui, tá? Execução financeira aqui, ó, mais uma vez, ó, já tinha lá em AFO e agora repete aqui, repete a LRF, ó, tá? Então a LRF a gente tem que saber toda. E por último aqui, né, uma coisa que passa batido para muita gente, o último item aqui de contabilidade pública é auditoria governamental. Tá? E anotem aí, ó, onde vocês vão encontrar material para bater esses tópicos aqui de auditoria governamental. Na internet, você vai baixar o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Governamental, o famoso MOT, Manual de Orientações Técnicas. E também a Instrução Normativa 01, tá? É uma instrução normativa da CGU. Beleza? Esses 2 documentos aí
vão fazer você bater todo esse arcabouço aí. Não obstante, a VUNESP ela tem cobrado algumas questões com um viés ali da auditoria independente. Embora esteja previsto aqui no nosso conteúdo programático o quê? Auditoria contábil, né, pessoal? Perdão, auditoria governamental. Mesmo assim, ela tem cobrado isso aí, tá? E aí, você vai encontrar lá nas normas de auditoria. Vou até abrir aqui, ó. Normas brasileiras de contabilidade, legislação, normas brasileiras, e aqui vai ter as de auditoria, ó. NBCTA, ó, auditoria independente. Tá? Então é importante você dar uma olhada aqui na estrutura conceitual, tá? Nos objetivos do auditor independente. É importante também uma que fala sobre os papéis de trabalho. Aqui, ó, documentação de auditoria, importante, a 230. A 300 aqui, ó, planejamento da auditoria. Evidência da auditoria, a 500 aqui, ó, essa aqui é importantíssima também. Tá? Então não caiam para dentro aí de todas as normas de auditoria independente, mas peguem as principais, vejam aí questões anteriores que já cobraram o assunto, tá? Quando fizerem questões lá no Q concurso, no Tec concurso, observem lá os comentários para que vocês possam ficar safo aí na matéria, beleza? E aí depois a gente entra aqui em contabilidade geral. Contabilidade geral é um mundo, todos os CPCs podem ser cobrados, todas as demonstrações contábeis, né? Principalmente a DFC aí todo ano cai, né? É importante aqui, ó, Lei 6404, tá? E escrituração contábil, tá? Aqui ele pode cobrar tudo. É um conteúdo programático pequenininho aqui de contabilidade geral, mas tenham certeza de que é o maior campo aí de onde podem ser retiradas questões que a gente nunca viu. Beleza? A maioria das questões não é de contabilidade geral no histórico da prova aí, a maioria orçamento e contabilidade pública. Mas a VUNESP ela tem um apetite bem legal aí também para cobrar contabilidade geral. Então estudem os CPCs, estudem a Lei 6404 e estejam por dentro aí do que a banca vem cobrando na atualidade. Depois a gente vem aqui para custos, né? Durante muito tempo, a metade da prova quase foi de contabilidade de custos. Então, o pessoal das antigas aí, que nem eu, né, que estudou aí há 6, 8 anos atrás para o concurso, né? Já vinha estudando nessa época. O pessoal das antigas tinha que fazer uma base muito forte aí em custos, né? Caía muitas questões de cálculo aí de custos. Agora a banca está um pouco diferente, ela tem cobrado mais ali questões teóricas, pode cobrar uma questão lá da NBC TSP 34, custos no setor público, pode cobrar uma questão teórica daqui, mas nessa ideia aí da nova configuração da prova, que diminuiu de 40 para 30 questões, não é impossível que voltem a ser cobradas questões de cálculo aí em contabilidade de custos, tá? E aí é importante, né, que você tenha o conhecimento aí das classificações de custos, do fluxo dos custos, né? Aquele fluxo lá começa com a matéria-prima, aí a matéria-prima ela é requisitada lá para a fábrica, né? E aí entra nos produtos em elaboração. Então já temos o estoque de matéria-prima e estoque de produtos em elaboração. E à medida que os produtos vão sendo concluídos, eles vão para outro estoque, que é o estoque de produto acabado. E aí tem várias fórmulas, vários cálculos ali que a gente pode fazer com base no fluxo dos custos. Tá? Então, importante aí, né? Que você esteja ligado nos métodos de custeio, né? Custeio por absorção, custeio variável, custeio baseado em atividades, custeio RKW, beleza? Custeio padrão.
os métodos aqui, o EP, Kaizen, custos no setor público aqui mais uma vez. Elementos de custos, né? Quem são os elementos de custos? Matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Tranquilo? Depois vem aqui a contabilidade gerencial, que é uma continuação, né, da contabilidade de custos. A contabilidade gerencial, ela vai utilizar as informações de custos para subsidiar a tomada de decisões, né? Aí, por meio das informações de custos, ela vai fazer aqui, ó, relações custo, volume, lucro, vai calcular o ponto de equilíbrio da empresa, ó, vai utilizar as informações de custos para as decisões empresariais. Aqui tem aqui, ó, os tipos de orçamento, ó. Tá? Lá em orçamento público tem tipos de orçamento e aqui também tem essa parte aqui dos tipos de orçamento. É importante que vocês saibam aí os conceitos. Beleza? Depois ali, ó, controle orçamentário, ainda sobre tipos de orçamento, né? E aqui vem uma parte de gestão estratégica, né? Que, na minha opinião, deveria estar lá em administração esse tópico, mas pouco importa a minha opinião, né, pessoal? O que importa é que está aqui e a gente tem que saber o que é gestão estratégica, a gente tem que saber profundamente esse modelo aqui do Balanced Scorecard, né, o famoso BSC, e alguns outros modelos que aí ele deixa em aberto para cobrar o que ele bem entender. Quais seriam exemplos de outros modelos? Forças competitivas de Porter, análise SWOT, tá? Matrizes, matriz BCG, matriz Ansoff, tá? E tudo isso aí são mecanismos, né? Modelos de gestão estratégica. Mas o BSC aí é obrigação, né? Centros de lucro, centros de custos, isso aqui é conceitos lá que tem no livro do Eliseu Martins, lá de contabilidade de custos, né? Relatórios financeiros, análise de investimento por meio de valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback atualizado, tem que ter uma noção aí básica dos conceitos aí desses tipos de análise de investimentos. Tranquilo? E aqui, mais uma vez, a DFC, né? A banca adora a DFC. Sempre cai alguma questão. E por último aqui, né, no nosso conteúdo programático, análise de balanço, onde a prova geralmente cobra cálculos, né, de índices, né, índices de liquidez ou índices de lucratividade, né. Alguns desses índices aqui são cobrados na prova, geralmente. Umas 4 ou 5 questões vinha caindo todo ano. Agora, com a redução da quantidade de questões, vamos analisar aí como que a banca vai se comportar nessa prova aí de 2025, né, pessoal? Tranquilo? Não vou entrar em detalhe aqui de cada um, mas é importante, né, que vocês tenham conhecimento legal aqui em análise de balanço. Lá no curso Cidade, né, o pessoal que acompanha o meu trabalho aí sabe que eu sou professor lá no curso Cidade e atualmente eu estou ministrando aí todas as matérias de contabilidade, beleza? E lá a gente bate aí todo esse conteúdo programático aí da forma que você precisa para chegar, como eu sempre falo, né? A gente tenta chegar acima do nível da prova, tá? E aí lá no início de cada uma das matérias, a gente indica ali a bibliografia, né? Os principais livros aí para cada matéria e os principais normativos, né? Lá na área pública, né? A área pública a gente estuda muito por meio de normativos, né? Constituição, decretos, leis, né? Então você consegue aí fazer um bom estudo, manuais, né? Manuais que são de domínio público aí que a gente encontra na internet. Você consegue fazer um estudo bem legal aí da parte pública só baixando o material da internet, porque é a fonte principal, tá? E aí tem alguns assuntos aí que
às vezes é interessante pegar um livro, tá? Quem faz o cursinho lá, eu aconselho sempre que estude pelos nossos materiais, mas quando quiser aprofundar alguma coisa, ou compra um livro, né? O pessoal que está com grana compra um livro, e o pessoal que não tem condições de comprar um livro vai numa biblioteca, né? Senta lá, pega um livro, passa uma manhã ou uma tarde aprofundando em algum assunto. Exemplo aqui, eu quero pegar um livro de análise de balanço do Assaf Neto. Ao invés de comprar o livro, vai lá na biblioteca, pega essa versão aqui, ó, 2020, senta lá e fica um dia estudando esse livro. Com certeza você vai mudar de nível sem ficar gastando dinheiro aí. Beleza? Aqui, Constituição, né? Importante, os artigos que eu falei. LRF tem que saber toda. Então aqui nós já entramos na análise da bibliografia, né? Que mais? Lei 14.133, licitações. 11.079, as PPPs, né? Parceria Público-Privada. 43.20, importantíssimo aqui para orçamento. 93872 é o decreto, né? Sobre o Caixa Único do Tesouro. Tá? Toda a legislação aqui é importante. Na minha época lá, eu tinha elas impressas e estudava todas elas. Hoje eu aconselho o pessoal que tenha elas em PDF e façam marcações nessas leis aí, para que nas revisões vocês façam leituras dinâmicas aí do material, tá? Eu fazia no papel ali, gostava de fazer no papel. Hoje em dia eu já mudei, já gosto de fazer no PDF aí os meus materiais de estudo, porque aí eu abro aqui no computador e consigo fazer a leitura dinâmica aí. Aí não precisa ficar com aquele monte de papel guardado. Aqui é um livro sobre auditoria aqui, que é bacana, né? Flávio da Cruz. Esse do Garrison aqui, eu tenho ele, ó. É um livro já antigo. É bem grandão esse livro. Não tá aqui do meu lado. Tem outros aqui, mas ele não tá. E é um livro que, assim, ele é norte-americano, né? Então ele conta muitas histórias de empresas e tal. Assim, para quem tiver com tempo, né? Quem, assim, quer fazer um estudo focado, o bizu é estudar com a gente no curso lá, que a gente, os nossos slides, eles vão direto no bizu, né? Aqui, ó, para contabilidade pública, ó, e orçamento. Um excelente investimento, o livro do Giacomoni. Se não me engano, já está na 18ª ou 19ª edição. Quando forem comprar, comprem a edição mais nova, né? Quem for comprar livro, tá? E aqui os manuais, né? Aqui o Métodos de Custeio Comparados é um livro bem legal lá do Eliseu Matarazzo. Análise de balanços é o que tem de melhor para essa disciplina. Beleza, pessoal? Não vou alongar demais aqui falando sobre cada um dos livros, embora já tenha passado aí pela maioria deles. Tranquilo? Tá? Deixe sua dúvida aí. Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Compartilhem com seus amigos. Tá? Quem achou bacana essa análise aí, comentem aí no vídeo também se vocês acham que é o caso que eu faça uma análise de português, história e geografia. Como eu falei para vocês, estudei vários anos para o concurso, tenho condições de fazer essa análise também. E aí a gente faz aí em vídeos futuros, né? Essa análise aí do conteúdo programático e bibliografia de conhecimentos gerais. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço a todos aí, tamo junto.